Bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso Persona Singular. Meu, seu e nosso, como eu sempre falo aqui, nessa nova temporada com elas, Renata Matia, Débora Bock. Sejam todos muito bem-vindos. Aliás, no oferecimento dos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Odonto Excelência e quem fez todo esse estúdio, Inovar Ambientes, aqui de Maravilha. Já antes de iniciarmos o nosso programa, convido a você a acessar o site Difusora Maravilha, nos ver através de lá ou então através do YouTube. Sim, meninas, estamos no YouTube. Difusora Maravilha. Curta, encaminhe para alguém, salve, compartilhe. Isso vai fazer muito bem para nós, para você e para quem vai nos ver. Aliás, altos e baixos da vida, quem não tem altos e baixos? Eu já tive vários. Doutora? Também, muitos. Altos e baixos é o tema do nosso programa de hoje. Porque nem todo dia estamos tão bem, nem todo dia estamos tão mal, nem todo dia chove, nem todo dia faz sol. E os altos e baixos, eu acho que depende do dia. A gente tem altos e baixos no dia, né? Nossa, várias vezes ao mesmo dia. Várias vezes ao mesmo dia. Uma montanha russa, uma gangorra lá, um negócio que sobe e desce. Sem entrar na questão de doença, né? Nós estamos falando sobre sentimentos superficiais, os nossos altos e baixos, tanto não só com a nossa percepção sobre o espelho, quanto com os nossos bem-estar, porque às vezes um simples bom dia mal dado também já é algo que nos tira do alto do dia, né? Sim, a gente levanta toda empolgada, né? Toda feliz e daí recebe, ou nem recebe um bom dia, né? Eu costumo sempre usar uma pergunta para tentar afastar o que é comigo e o que não é comigo. Justamente a pergunta é comigo? Porque às vezes aquele bom dia não dado é de uma pessoa que não tá bem, mas eu também não posso deixar com que aquela vibe afete a minha, né? Então, teve um tempo que eu ficava me questionando, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz para essa pessoa? Mas aí eu parava para pensar, não era nada comigo, então é comigo? Essa pergunta salvou a minha vida em vários momentos. E como você lida com os altos e baixos? Olha, é uma pergunta difícil, né? O alto eu tô sempre bem, feliz da vida, né? E no baixo, aí é aquela coisa, né? Meio melancólica, dramática, sou bem dramática. E não sei, assim, às vezes eu tenho dificuldade de reconhecer se é um baixo mesmo, ou se é só um cansaço, se é só um momento que eu preciso parar e respirar um pouquinho. Porque a verdade aqui entre nós, falando, e os nossos ouvintes e quem está nos vendo, é que fomos acostumados a pensar que só existe o bom no alto, né? No autoestima, na alegria, mas o ruim, quando está para baixo, também é importante. É importante vivenciar esses momentos, não é? Com certeza. A gente coloca todos os sentimentos que a gente tem como bons ou maus. E, na verdade, os sentimentos, eles não são bons ou maus. Eles são confortáveis ou desconfortáveis. E mesmo aqueles sentimentos desconfortáveis, eles servem para nos dar equilíbrio. A gente já vem para o mundo com 5 sentimentos básicos que são necessários para a preservação da espécie. Medo, alegria, raiva, tristeza e nojo. Esses já vêm conosco quando nós nascemos. No decorrer do nosso desenvolvimento, a gente vai se apropriando de outros. Então, medo é bom ou ruim? Não é bom nem ruim, ele pode ser extremamente desconfortável, mas necessário. Concordam? Inclusive, quero deixar uma dica de filme hoje, eu que tô com as dicas. Hashtag fica a dica do filme Divertidamente, que é um filme que explica, né, as emoções de uma forma leve, tranquila, é uma animação maravilhosa, assim, que faz com que a gente tenha essa percepção dos sentimentos que fazem parte da nossa vida e de como eles agem, né, ao longo da nossa vida também. Eu acho que o sentimento baixo, aquela tristeza, melancolia, ela é fundamental e é fantástica. Eu, quando entro na tristeza, eu mergulho de cabeça. Eu sofro, eu choro, eu vivencio aquilo. Porque para mim é um momento de muito aprendizado. De ressignificar as minhas dores. E, como você disse, ao longo do dia, temos sim vários momentos de altos e baixos,
Mas é um momento quando eu estou no meu baixo mesmo naquele dia, é onde eu entro na minha dor, na minha profundeza. Como nós falamos no programa anterior sobre o autoconhecimento, se você não viu, se você que está me ouvindo não viu, corre lá para o YouTube, acessa Difusora Maravilha, assista esse programa sobre autoconhecimento, vai ser transformador para você. E se você também não sabe mexer no YouTube, acessa Difusora Maravilha, que está lá arquivado o programa da semana passada. É um convite para você. E como eu estava falando sobre o autoconhecimento, que é um processo que vivenciamos ao longo da nossa vida, eu me pego em vários momentos desses, me pensando que os meus baixos, o meu momento mais triste é onde eu aprendo mais. Porque é onde eu consigo me olhar melhor. Porque quando você está feliz, que está tudo certo, é uma efusão de sentimentos e você vivencia várias coisas. É muito legal. E é legal, e claro que a gente quer sempre viver um positivo. Mas eu acho que o negativo é importante também. Ele serve, como eu falava há pouco, para nos dar equilíbrio. É extremamente doloroso, né? Mas vocês já perceberam como a gente foge disso e a gente recalca isso? E aí a gente vai espalhando esse sentimento para muitas outras coisas. Eu sempre falo que nós temos que aprender a dar nomes para aquilo que nós estamos sentindo. Eu estou triste, ponto. Triste com o quê? Com o meu negócio que não deu certo, com o namorado que brigou comigo. A Renata e a Ivana não tem nada a ver com isso. Porque senão o que a gente faz? A gente faz um movimento em cadeia, em que a gente acha que nada está bom. Então a gente precisa identificar aquilo realmente que nos tira da nossa linha basal. E isso é fundamental. Esse mergulho que você fala é fundamental. Porque todos aqueles sentimentos que são recalcados de uma ou de outra forma, eles voltam. Às vezes até em forma de uma doença somática, né? Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com sentimentos que não são tão positivos assim, né? Por exemplo, tristeza, a raiva, embora sentia muito, eu não me permitia sentir aquilo. Então eu estava sempre acreditando que aquilo estava errado. E aí eu usei o medo, né? A palavra medo sempre foi uma desculpa para muitas coisas que não tinham relação com o medo que eu estava sentindo. Na verdade, era a raiva que eu sentia, ou era tristeza, ou era frustração, né? Então, o medo para mim, eu tenho que estar o tempo todo pensando sobre o que de fato eu estou sentindo. Porque ou era medo ou era ansiedade. Eu nem sabia bem certo o que é ser ansiosa, mas não, é ansiedade. Eu nem sei bem certo o que é sentir medo, não, mas é medo, né? Então, acessar essas emoções e me permitir sentir isso foi um movimento, assim, que eu tive que aprender de fato. A sentir raiva, a sentir tristeza, porque eu não me permitia. Na minha percepção, tinha que sempre ser o uhul pra cima, sabe? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, e por dentro tava quebrada, né? Que é onde a gente às vezes acaba transferindo para outras pessoas, como você disse, que às vezes quando a pessoa te recebe mal, parece que é com você. Mas não é, às vezes é um reflexo daquilo que ela está só sentindo. E saber dar nome às coisas, de dizer estou triste e não é com você, é muito importante. Acho que até faz parte da comunicação assertiva, aonde a gente consegue demonstrar os sentimentos. E isso é muito difícil. É muito difícil a gente dizer o que a gente está sentindo pra gente mesmo. Até porque a tendência é a gente ir por aquele caminho que a gente já conhece e escolher as emoções mais cômodas, como a Rê falava, eu tô com medo. Tudo era medo? Não, tinha outras coisas, tinha insegurança, tinha dúvidas, às vezes podia ter até amor, mas tinha medo. Então a gente tende a ir pelo caminho que nos é mais fácil, que nos é conhecido. É muito difícil a gente lidar com momentos difíceis. Porque quando a gente sabe que eu estou triste, eu vou melhorar, legal quando você tem esse entusiasmo. E quando não tem esse entusiasmo, que você pensa, tô mal, nunca mais vai ficar bom, e aí? E aí, doutora? Bom, então, o primeiro ponto é a gente separar uma tristeza de uma depressão, né, Ivana? Tristeza, ela tem motivos, ela tem nome, a gente consegue identificar. Eu estou triste por isso, por aquilo.
Agora, a depressão já é uma doença e já é um estado do que precisa de alguma ajuda. Então, se você está triste, vai passar. Em algum momento vai passar. E já a depressão, em alguns casos, é necessário terapia, medicação. Essa distinção a gente tem que ter muito clara entre o que é tristeza e o que é depressão. E nós temos uma tendência a só olhar para aquilo que não está tão bom assim. Isso também faz com que a gente não consiga sair, muitas vezes, da tristeza, né? E uma coisa que eu sempre comento, assim, aonde está o nosso foco é onde a proporção aumenta. Então, se eu fico só com foco naquilo que não foi bom, naquilo que não aconteceu, na briga que eu tive com o meu namorado, na briga que eu tive, né, na frustração que eu tive no meu trabalho, isso vai me sobrecarregar e aquilo parece que tudo tem relação com aquilo também. Então, eu vejo que muito é da gente buscar em algum lugar mudar o foco, né? Muda o foco, faz outra coisa, né? Assiste alguma coisa, assiste um besterol, um filme Água com Salsicha, que não agrega muito, mas pelo menos te tira o foco, né? Conversa com alguém, Isso. expõe os teus sentimentos. Eu acho que esse é o primeiro passo, porque muita gente pensa, nossa, preciso fazer terapia. Talvez, como você disse, Renata, sai, conversa com uma amiga, expõe os sentimentos, põe pra fora. Eu acho que esse é o primeiro passo. Na minha casa, quando eu era criança, eu tenho um irmão especial e por diversas situações a gente não chorava na frente dele porque ele ficava nervoso e agressivo e era difícil para nós. Então eu recolhia os meus sentimentos, a gente recolhia os sentimentos. E por muito tempo eu sorria com vontade de chorar e eu escondia os meus sentimentos e foi difícil lidar com isso e expor os sentimentos do que eu estou sentindo. Hoje eu entendo que é melhor eu expor os sentimentos do que colocar um sorriso e às vezes guardar esse sentimento para mim, que vai se transformar numa depressão. Por isso é tão importante a gente trabalhar esses sentimentos, lidar com esses altos e baixos. Mas eu vejo que a dificuldade de dizer o que a gente está sentindo é porque justamente a gente não conhece os nossos sentimentos, né? Eu não sei. Mas, por exemplo, nunca nos ensinaram... Óbvio que eu estou sempre buscando a teoria, né? Mas nunca nos ensinaram como é estar com raiva, como é estar com medo, como é estar amando, sabe? Então, também é difícil até a gente identificar o que faz, né? Sei lá, o que faz a gente sentir aquilo, ou qual é o sentimento que a gente está sentindo. Mas os sentimentos são muito subjetivos, Isso. né? Varia de pessoa para pessoa. Pegando o link da Ivana, vocês veem como a gente é condicionado pelo meio a mostrar determinados tipos de sentimento. Quantas chances teu irmão foi negada ao teu irmão de ele também demonstrar a tristeza dele, a raiva dele, que era a forma que ele tinha, já que ele não conseguia em palavras, né? O que vocês ensinavam? Que ele tinha que negligenciar os sentimentos na tentativa de poupá-lo. É um sentimento muito difícil de expressar porque é um ser diferente que te ensina constantemente várias coisas, inclusive sobre sentimentos. Mas como não tínhamos e não temos hoje, até hoje, o conhecimento sobre nós mesmos, quem dirá sobre uma outra pessoa. E justamente por hoje entender um pouco mais, eu não negligencio os meus sentimentos. Hoje eu exponho, ainda que seja apenas para mim, eu falo, poxa, eu tô muito para baixo, mas eu sei que é uma tristeza passageira. Diferente de um momento que eu tive uma depressão, que eu sabia que eu tinha uma depressão e que eu tinha dificuldade em sair dela e que eu precisei de ajuda. Aí eu entendi, eu preciso de ajuda. E o que é uma tristeza para mim, às vezes pode ser uma depressão para você. Um sentimento que você vai traduzindo e vai levando. Por isso a importância de, às vezes, nós expormos isso para fora. E por isso que eu acho muito importante nós estarmos nesta temporada em que 3 mulheres com situações de vida diferentes conseguem expor isso para quem está nos ouvindo e nos vendo. Porque temos que ter coragem, mulheres, de expor os nossos sentimentos aqui, frente a todo esse pessoal que está nos ouvindo. Eu tenho coragem, durante muito tempo eu negligenciei os meus sentimentos, porque saiba você que está nos vendo e nos ouvindo, é muito difícil estar aqui. Tem ansiedade, tem os nossos sentimentos fora daqui. Talvez eu não estivesse em tão autoestima, tão alto sentimento para estar aqui, mas estou, mas também talvez não estivesse tão baixo para não estar.
né? E é um aprendizado contínuo também, né? Dos altos e baixos, é algo que eu venho aprendendo diariamente também, assim, como falava antes, né? Teve um bom tempo da minha vida, assim, que eu não me permitia dizer que eu estava mal, embora eu estivesse. Aí teve outro momento que eu não saía mais do estar mal, né? Então... Já tinha se tornado rotina. Rotina, né? Tava tudo meio mais ou menos. E uma das coisas que eu mais percebo, assim, que... Não sei, mas é o parar e silenciar em alguns momentos. Embora ainda isso pra mim seja muito difícil, já é mais fácil, né? Porque quando chegava sexta-feira, eu entrava em ai meu Deus, é final de semana e agora o que vai acontecer? Porque eu acabava descontando a minha frustração e a minha falta de conhecer aquilo que eu estava sentindo no trabalho, né? Então era trabalho, não dava tempo pra sentir nada, tava tudo certo. Chegava sexta-feira, meu Deus, e agora? Eu tenho 2 dias pra não trabalhar, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com o emaranhado de coisas que eu sinto, né? Isso que a Rê está trazendo é uma coisa bem importante, é uma coisa muito comum. Quando a gente está trabalhando, a gente acessa uma esfera psíquica técnica, é o técnico. Ser técnico não dói, eu acesso basicamente meu conhecimento. A partir do momento que eu paro de trabalhar, eu preciso acessar uma outra esfera técnica, afetiva, de relacionamento, de olhar para o outro. Então, existem muitas fugas de tudo isso e a tentativa de voltar para o técnico. Mais fácil ficar só trabalhando, né? Sim. Ainda mais quando a gente gosta do que a gente faz, né? Hoje eu já tento, assim, me policiar um pouco mais, mas... É uma coisa que, inclusive, eu e a Débora sempre comentamos. Ela sempre me fala, presta atenção. Presta atenção se tu não tá fugindo, né? Presta atenção se tu não, né? Se não é uma fuga novamente. Então, é um prestar atenção. E eu, assim, gurias, por muito tempo, foi no trabalho que eu tive algumas fugas. Foi na comida que eu tive outras fugas, porque, de fato, eu não conhecia o que eu sentia. E aí, eu engolia coisas ou eu fazia coisas, né? Mas é muito bom estar ruim para poder ficar no bom. Gente, porque é tão bom, de verdade, quando você sai daquele lugar ruim e você dá aquela gargalhada, que você sente prazer naquele momento e que você fala, que legal, como eu tô me sentindo bem, sabe? Porque parece que é igual tomar um banho, né? Você fala, nossa, mas eu tô ótima, e é bom. Mas claro que a gente sabe que isso não pode durar a vida toda, porque senão também não teria graça, né? Aí você vai ficar sempre procurando picos de felicidade que elas não vão acontecer. E por que a gente volta para isso sobre estar sempre bem? Se você abrir as redes sociais, as pessoas estão sempre bem, sempre sorrindo, e parece que é uma punição você sentir isso. E não é. É necessário, como eu disse, para você entender que o bom é ótimo. E existem variantes entre o bom, não existe? E sim, e às vezes o estar no alto também é por coisas simples que acontecem, né? Eu trago muita coisa minha porque de fato vem me vindo coisas na memória, assim. Mas por exemplo, o meu aniversário. Esse ano eu tive um aniversário sem expectativas. Fora esse ano, eu criava expectativa um mês antes. Então existia tanta espera para o aniversário, porque parecia que ia ser a revolução da minha vida, que o aniversário acontecia, era bacana, era legal, mas tinha tanta espera para o depois, que aí chegava o depois, era mais um dia normal, onde todos os olhares já não estavam mais para o meu aniversário, e existia junto da euforia, depois vinha uma queda assim, ladeira abaixo, literalmente, né? Então, hoje eu tenho aprendido, assim, que as coisas boas, os altos, podem ser com coisas simples. Que não tem que ser só na euforia ou só na melancolia, não tem que ser nem 8 nem 80. Embora eu seja uma pessoa meio 8 e 80, intensa nas coisas que eu faço, se uma coisa não der muito certo, eu não tenho muita persistência de continuar, porque eu gosto quando funciona, né? Mas, sei lá, perceber isso também já me faz ser uma pessoa melhor, eu acho. E também a questão de você, como você encara isso, né? Sim. Porque eu sou a rainha de coisas que não dão certo. Não, eu sou a rainha, tenho várias histórias pra contar. A gente tem que fazer um programa sobre as nossas gafes, que seria interessantíssimo. Olha, gente, aí meia hora vai ficar pouco pra contar tudo que tem pra contar, né? Mas assim, por exemplo, uma história ruim.
Não, o meu celular tá pitando aqui dizendo que eu estou além das habilidades no momento. Não, não estou além das habilidades. É o fato que acontece na vida. E essa é a vida real que acontece, não só nas telinhas, mas aqui também na gente. Porque, por exemplo, eu fiz uma viagem que era para ser 8 dias de sol numa praia maravilhosa. Foram 8 dias de chuva, passei mal, teve uma série de coisas. Perrengue chique. É, um perrengue chique, digamos assim. Mas, bem acompanhada. não, mas aí eu podia dizer assim, nossa, que viagem ruim, péssima e tal. Eu tava lá num momento que eu disse assim, tá aqui no inferno, vamos abraçar o capeta, vamos dar risada. Sim. Entendeu? Foram 8 dias de tristeza. O único momento que eu fui no mar, eu furei meu pé. Meu Deus. Entendeu? Sim. Foi essa viagem. E eu falei, vou ficar chorando? Não. Porque assim, também não adianta a gente ficar se lamentando por tudo que acontece. Entende o lado bom da coisa. Né? E aí tem uma história chamada Triângulo do Drama. Alguém sabe me explicar sobre isso? Triângulo do drama é uma expressão que eu uso muito na clínica, partindo do pressuposto de que a nossa vida é como se fosse uma novela, um teatro, algum filme, e tem personagens. Tem a vítima, tem o vilão e tem o herói. A vítima, ai, coitada de mim, porque ninguém me dá atenção, porque meu marido isso, as minhas amigas não têm tempo para mim. O vilão é aquele que agride. E o herói é aquele assim, tá, deu toda uma merda aí, mas o que eu vou fazer com isso? O ideal é que a gente agisse sempre como o herói dessa trama. Mas muitas vezes quando a gente está se dando conta, a gente está oscilando entre a vítima e o vilão. Quando as coisas estão difíceis, lá vamos nós nos vitimizar. Peraí, põe a mão na cintura, olha pra frente e diz aí, o que eu vou fazer com tudo isso que tem aqui? Acho bem importante a gente identificar quando a gente está agindo num personagem ou em outro. Eu sou apaixonada por essa analogia, né? E ainda quando a gente olha o super-herói, por exemplo, o herói, se a gente parar para olhar os heróis que existem em filmes, cada um deles tem uma habilidade. Então eles também se reconhecem e entendem, sabe? Por exemplo, eu posso usar isso a meu favor, porém eu tenho que olhar para isso também, né? Sendo responsável pelas suas vidas, pelas suas ações. Eu amo aquela frase que tudo que acontece na minha vida hoje é resultado do que eu faço ou deixo de fazer. Não tem alguém que diga não vai, né? Para eu ser vítima da história, né? Ou não tem alguém que está me fazendo ir para eu encontrar ele, sendo ele o vilão da minha história. Eu tenho que ser a heroína, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu sou apaixonada por essa analogia. Mas a gente consegue viver só numa ponta do triângulo, por exemplo, só o herói, que é o ideal? Não. O ideal seria que nós fôssemos sempre. Mas não, tem contingências que a gente vai se fragilizar. Quem nunca diz, ai meu Deus, por que isso comigo? Então, infelizmente, a gente vai transitar entre os três. Mas agora, se nós conseguirmos ficar 80% lá no herói, a gente já pode se considerar satisfeito. A nossa caminhada tá sendo proveitosa. Se a pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, se coloca num ponto, meu Deus, eu estou no ponto da vítima, como começar o primeiro passo? Como acessar essa caminhada? Ela já começou. Se ela identificou que ela está no ponto da vítima, ela já começou a caminhada. Porque aí que está a mudança, né? Porque a vítima que é vítima e não sabe que é vítima vai continuar sendo vítima. Ai, que gente chata, né? Agora a vítima que entendeu que é vítima vai dizer, não, peraí, eu preciso assumir a responsabilidade. Então, se alguém está nos ouvindo, nos vendo e identificou que está vítima, né, já superou. Eu acho que a pessoa não enxerga. Porcentagem. A pessoa não enxerga. Mas enxerga, Ivana, se questionada, enxerga. Se estiver disposta a se autoconhecer, sim. Mas infelizmente... Tá, mas se a pessoa não se enxerga, tu vai Só. chegar pra ela e vai falar assim, viu, como é que... Doutora, você que é psicóloga, é minha amiga, se eu estiver na posição de vítima e eu não tô me enxergando, você vai falar pra mim, tipo, colega... Ivana, o que você está ganhando com isso? Por que você precisa disso? Se eu for tua amiga, eu vou ter a liberdade de fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas se colocam no lugar de vítima porque elas têm algum ganho secundário.
é que elas podem não perceber esse ganho secundário. Às vezes elas são cuidadas por um filho, elas têm mais atenção do marido, às vezes elas ganham atenção de um grupo por aquele comportamento. Para ela é confortável. Para ela é confortável. Em algum momento ela ganha alguma coisa. Então, quem for efetivamente, nosso amigo vai nos situar numa linguagem não violenta. Por que você precisa disso? É esse difícil, porque às vezes ou a pessoa não quer entrar no embate, ela se afasta também, Sim, né? sim, Você sim. acaba se afastando da pessoa, que a pessoa fica se queixando, e fala, às vezes é um familiar. É difícil você chegar para uma pessoa, um familiar e falar, viu, vamos mudar o momento. É complicado. E aí não dá pra falar diretamente, né? Às vezes é mostrando, sugerindo, que tal? Fulano fez tal coisa, que tal? Sabe? Eu acho que às vezes para familiar ainda fica mais difícil, né? É, porque você fala assim, você. É você. É, O problema não sou eu aponto pra Para ti. familiar O é problema mais você. difícil ainda. Gente, fez sentido esse programa pra vocês? Fez. Fez, com certeza. Altos e baixos temos diariamente, aliás, como disse a Renata, várias vezes ao dia. Se pra você fez sentido esse programa, desde já, obrigada por estar conosco até agora, estar nos ouvindo, gratidão, desejando a você altos da vida, mas os baixos são sempre necessários também. E lembrando, né, que vai passar. Vai passar. É isso aí. Olha só, muito bem, vai passar, assim como passou o nosso programa hoje, ó, já acabou. Meninas, obrigada por estarem aqui, foi fantástico, foi um sucesso, muito, muito obrigada. Fez sentido? Não fez? Obrigada, assim mesmo. Agradecemos nossos parceiros, Cicobi Credial, Odonto Excelência, Inovar Ambientes e desejando a você um excelente final de semana. Tchau!